jovem que é a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte faz 20 anos, né? Então, já existiam uns 6 defensores, mas eles faziam parte de um braço da Procuradoria do Estado, mas tão somente no dia 7 de julho de 2003 é que foi criada, né, por lei, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Depois dessa lei, só em 2008 é que vieram ingressar alguns defensores, os primeiros defensores, né, após essa lei, e nós vemos seguindo, né, caminhando nessa jornada, mas hoje a instituição ainda não atingimos a maioridade, os 21 anos, né, mas já atingimos a maioridade civil dos 18, mas ainda temos a atenuante do Código Penal. Então, para nós é uma honra, no dia de hoje, ter a sua participação. O centro, nós ainda não temos uma escola, porque foi uma instituição que ela cresceu também muito num período até atípico de uma pandemia, nós conseguimos chamar muita gente, então as coisas vão se estruturando aos poucos, ainda não temos a escola, mas já meio que saiu do papel a criação do centro de estudos, então vamos engatinhando nisso, e é com muito prazer que temos a honra de contar com o seu conhecimento hoje. Vou passar a palavra à doutora Ana Lúcia, que vai fazer a mediação, porque eu vou ficar meio que contrariando as leis da física, porque eu voltei de férias hoje, mas já voltei com a audiência na vara de organização criminosa. E lá, para conseguir um reaprazamento, é uma confusão, porque tem preso de todo canto, mas eu vou ficar meio que lá e cá. Enquanto não me chamam lá para entrar na audiência, eu ficarei por aqui acompanhando, mas passarei para a doutora Ana Lúcia fazer essa mediação. Reitero os agradecimentos já feitos por Rayane. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Eu queria dizer da honra, né, de estar hoje apresentando o colega que também faz parte, né, do nosso grupo do júri e que tem lançado muitos livros, é uma pessoa muito experiente, está apresentando vários congressos, vários cursos, e tem se mostrado uma pessoa altamente capacitada para estar hoje aqui conosco, né? Bom dia aos estagiários, aos defensores, a toda a equipe da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte, a quem eu parabenizo hoje, no nome de Ana Karina, que é a presidente da escola, do nosso núcleo, né, de estudos. E queria dizer que o doutor Denis, assim como eu, é defensor público titular da 2ª Vara Criminal do Júri, só que ele no Rio e eu aqui em Natal. Né? Doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Lisboa, Portugal, mestre em Ciências Criminais pela UCAM-RJ, especialista em prova testemunhal e psicologia do testemunho pela Faculdade de Girona, Espírito Santo, Espanha, investigador do Centro de Investigação de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Lisboa, membro consultor da Comissão de Investigação Defensiva da OAB-RJ, membro honorário da Instituição dos Advogados Brasileiros, professor de processo penal, autor de livros e artigos, aos quais eu indico. Bom dia, doutor Denis. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite, estar entre colegas, seja defensores, estagiários, servidores, residentes, é sempre uma aventura e, ao mesmo tempo, uma grande honra, e parabenizar, claro, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte pelo aniversário que está fazendo hoje. Você falando assim, Ana Karina, eu me sinto até mais velho, sabe? Porque quando a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte foi instalada, como você disse, em 2003, eu já tinha 2 anos de Defensoria Pública aqui. Ingressei na Defensoria em 2001. Me sinto velho, mas, na verdade, sempre quando a gente tem esses encontros, eu aprendo muito também com todos os colegas, todas as colegas, todo esse debate que eu acho muito necessário que nós tenhamos todos os dias, não é a fala boa, mas que tenhamos sempre, cotidianamente, principalmente entre defensorias públicas, porque são experiências culturais diferentes, de estados diferentes, problemas que, na verdade, embora eu esteja aqui como
representando, vamos dizer assim, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que é a mais antiga do Brasil, mas ainda assim nós passamos por problemas diários que vocês, acredito, vocês passam também. Então, parabéns à Defensoria Pública, parabéns ao Centro de Estudos Jurídicos, que é fundamental para a capacitação de todos nós. Eu já estive à frente aqui do nosso Centro de Estudos Jurídicos, eu acho que é um setor primordial da Defensoria Pública, porque pelo conhecimento a gente consegue a nossa respeitabilidade. Então, Ana Karina, muito obrigado pelo convite. Quando você me chamar, na verdade, é uma convocação, seja em âmbito virtual ou presencial, porque eu adoro a terrinha de vocês. Já estou com roupa de ir ou de estar aqui virtual com vocês. Ana Lúcia, muito obrigado também por estar aqui conosco. Nós nos conhecemos virtualmente, né, mas de muitos debates ali no grupo. Acho que a gente também já se encontrou presencialmente nesses encontros. Sim, Goiânia. Goiânia agora. E é sempre um grande prazer estar ao lado de você, ao lado dos nossos debates sobre o Tribunal do Júri, sobre o nosso dia a dia. Me foi passado a incumbência de falar um pouquinho com vocês sobre inquirição de testemunhas e defensoria pública. Deixa eu contextualizar essa fala com vocês. Eu não sei o tempo, Ana Lúcia, eu estou com minha manhã livre aqui, tá bem? Destinada a vocês. Então... Nós não temos, o senhor pode falar, nós não temos um tempo determinado, né? Começamos às 9h13 e acredito que o senhor pode se sentir à vontade e nos dizer quanto tempo o senhor pretende falar e quanto tempo nós teremos para perguntas. Eu acho que as perguntas são sempre muito Meia hora. aproveitadas. Vamos deixar aqui mais ou menos 1 hora, não sei se vai cansar vocês, 45 minutos, 1 hora, mas também, quem quiser fazer as perguntas, fique 100% à vontade, que o mais importante é o debate. Mas deixa eu contextualizar isso para vocês. Quando a gente fala em inquirição de testemunhas, principalmente uma inquirição de testemunhas vinda por nós, defensores e defensoras públicas, que trabalhamos ali, né, nesse grau de dificuldade que a Ana Karina, por exemplo, está tendo agora nas audiências, é que eu venho estudando esse tema há muitos anos, né? Posso dizer décadas, mas efetivamente há uns 2 anos para cá, 2 anos, eu parei para dar maior ênfase a essa questão de técnica de inquirição de testemunhas. E eu venho trabalhando bastante, estudando bastante, refletindo bastante sobre a gestão defensiva. A gente fala muito sobre a gestão do sistema de justiça criminal, a gestão da justiça, mas pouco se fala, ou talvez não se fala, principalmente no Brasil, de uma gestão defensiva. E quando eu fiz meu doutorado, eu estudei muito a teoria, seja ela tradicionalista ou mais contemporânea, da racionalidade probatória. A racionalidade probatória é uma teoria que muitos... na verdade, a gente aplica, às vezes até sem conhecer, no nosso dia a dia, mas advém muito, principalmente de Michele Tarufo, advém muito do processo civil e adentra o processo penal, que tem como mote principal tal de busca de verdade. Não precisa ser aquelas de verdade real que a gente muito critica, mas uma busca do que aconteceu historicamente em relação ao fato. Então, pela teoria, principalmente tradicional, da racionalidade probatória, o que nós temos é, quanto maior a quantidade de informação no processo, melhor a qualidade de decisão. Tá bem. Pensei muito nisso, estudei muito nisso, escrevi uma tese sobre isso, aquele negócio todo. Só que aí eu me coloco num outro posicionamento, que é um posicionamento de defesa, de interesse defensivo. E aí eu crio uma expressão, eu crio porque eu não vejo isso em outros livros, de uma racionalidade defensiva. Quando eu penso numa racionalidade defensiva, o que eu penso? Eu penso que nós que atuamos na defesa, nós temos que gerir a nossa atividade, nós temos que ter uma gestão da nossa atividade
principalmente para nos colocarmos como parte coprodutora da decisão final. Ou seja, a partir de um estudo mais aprimorado sobre o contraditório, nós começamos a identificar que o contraditório ele não é só um princípio, mas é um método de apreensão e produção de conhecimento processual. Então, quando você fala em método de produção de conhecimento, você está dizendo que a parte acusadora, e para nós, que é o nosso contato, a parte defensiva, ela produz conhecimento para formar uma decisão. Então, o que nós temos, na verdade, é uma coprodução decisória. Nós temos que nos entender como coprodutores de decisão. Nós não fazemos só defesa, nós fazemos defesa para produzir uma decisão judicial. Nenhuma decisão judicial no Estado Democrático de Direito ela é produzida sozinha. O juiz não senta no seu gabinete e produz uma decisão sozinho. O que ele faz é receber múltiplas informações, principalmente advinda das partes, e aí nosso assenta de extrema relevância, e nós, junto com a acusação, afunilamos o conhecimento para que ele produza uma decisão. Então, somos não colaboradores, mas somos coprodutores dessa decisão. Muito bem. Se eu penso nessa coprodução, eu tenho que alocar as pessoas nos seus devidos lugares. A acusação tem um lugar de fala numa audiência. É claro, se eu falo em criação de testemunhas, eu estou falando num juízo oral. Então, a acusação fala, exerce a sua parte naquele juízo oral, e nós, e eu me dirijo especialmente a nós, defensores, defensoras, estagiários, servidores, ou seja, colegas coligados à defesa, e nós sentamos num posicionamento defensivo. Temos uma racionalidade defensiva. Qual é a nossa principal função nessa racionalidade defensiva? Sermos efetivamente controladores do que vem da acusação. Então, a nossa função é servir como filtro do conhecimento para o julgador. Nós não colaboramos com esse conhecimento. Na verdade, nós contrapensamos esse conhecimento advindo da acusação. Vem uma imputação e vem toda a refutação defensiva para afunilar. Eu gosto muito de um filósofo, estudo muito esse filósofo, chama Karl Popper, em que ele cria um método de fiscalização, criava, né, na época vivo, criava um método de fiscalização das leis científicas a partir do falsificacionismo. Então, nós trabalhamos nesse posicionamento de falsificacional, ou seja, de testar. Criamos um elo de testabilidade do que vem da acusação. Então, a acusação vem com uma informação, a gente vem com uma contra-informação. A acusação vem com uma imputação, a gente vem com uma refutação. Então, nosso trabalho é esse. Claro que, às vezes, excepcionalmente, a gente produz prova, né? E aí são as provas defensivas que a gente pode deixar para um outro momento, porque é extremamente importante a gente colocar os pingos nos is. Na verdade, o que nós precisamos nessa gestão defensiva, nesse posicionamento defensivo que nós temos, é categorizar o que nós fazemos em audiência. Isso é de extrema relevância. Parece simples, mas modifica toda a nossa atividade defensiva. Quando a gente coloca, repito, os pingos nos is da nossa atividade. E como é que a gente categoriza o que nós fazemos em audiência? Mudando a nossa cultura. A nossa cultura do Brasil e a nossa cultura defensiva não é uma cultura oral. Infelizmente, não é uma cultura oral. Então, há 2 anos eu venho estudando muito as fontes originárias dessa cultura oral. Quem são? O pessoal da Common Law. O pessoal da Common Law tem realmente uma cultura oral. E por essa cultura oral, que eles trabalham desde a faculdade, eles criam, estabelecem, formam ferramentas para que a acusação faça o seu trabalho, mas, acima de tudo, a defesa faça o seu trabalho. Esse trabalho de testabilidade, esse trabalho de controle de qualidade da acusação, esse trabalho de refutação. Então, o que nós temos que fazer é virar a chave para que tenhamos essa cultura oral. A cultura oral não é fácil. Parece ser fácil, mas o princípio da oralidade não é só estarmos em audiência e ficar falando, perguntando, não. Estar em audiência é fazer um reconhecimento do sujeito, é saber o seu posicionamento de controle de qualidade das informações.
E se eu tenho o coração do processo, que é as testemunhas, eu tenho que saber manejar essa ferramenta. Que o que eu vou apresentar para vocês é algo inicial, né, introdutório da forma de manejar essas ferramentas, mas se nós entendermos o coração disso, a espinha dorsal disso, vocês vão ver que há uma mudança significativa em audiência. Ô, Ana, eu consigo compartilhar aqui uma tela? Posso tentar? Consegue, sim, pode tentar. Vou apresentar para vocês aqui. Se o senhor tiver alguma dificuldade, pode nos acionar, mas acho que o senhor vai conseguir facilmente. Pronto, perfeito. Estão vendo? Sim. Tá, então vou virar aqui, que é diferente. Eu uso muito o Google Meet, e o Google Meet ele espelha ali, aqui no espelho. Então está do meu ladinho aqui. Então, o que eu preciso em uma audiência para solidificar o que eu estou falando aqui de uma racionalidade defensiva é justamente, ou são justamente as técnicas de inquirição de testemunhas. O pessoal do Common Law estabelece diversas ferramentas, mandados, artes, eles falam muito da arte do cross-examination. Então, o que nós temos que saber é como colher essas boas informações para o nosso sistema e tentar aplicar essas informações aqui no nosso dia a dia. Basicamente, é isso que eu quero trazer para vocês. Por favor, fechem os áudios. Obrigada. O que nós temos hoje como cultura, aliás, como cultura não, como aplicação da nossa audiência, né, das nossas testemunhas, da forma como a gente vai realizar a audiência, é basicamente o artigo 212 do Código de Processo Penal. O artigo 212 era modificado em 2008. Antes de 2008, nós tínhamos um sistema presidencialista. Quem esteve antes de 2008, Ana Lúcia sabe o que eu estou falando, era um sistema presidencialista. O sistema antes de 2008, eu não poderia fazer essa exposição para vocês, porque era um sistema completamente absurdo. Hoje ainda é absurdo, mas era um sistema mais absurdo ainda. Porque quem não trabalhou nisso não sabe o que é, parece até uma coisa de outro mundo. Em que eu fazia as perguntas ao juiz, a Ana Lúcia fazia as perguntas ao juiz, o juiz reperguntava as testemunhas. Então, eu perguntava, né, Ana Lúcia, doutor juiz, eu gostaria de saber qual a roupa que o acusado usava. Aí o juiz reperguntava, testemunha, o acusado usava uma camisa verde? Ô, excelência, eu não perguntei isso. Eu perguntei qual a roupa, e não em direcionando a cor da roupa. Isso era em todas as audiências. Em 2008, vem a alteração dos nossos procedimentos e acaba alterando o artigo 212, que diz o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. O que nós temos? Nós temos a modificação do sistema presidencialista para um sistema direto. Denis, eu li no manual XYZ, e quase todos têm, que a partir de 2008 nós temos um cross-examination no sistema de justiça criminal brasileira. Mentira, nós não temos um cross-examination. Por que nós não temos um cross-examination? Porque o cross-examination estabelece ferramentas que o próprio artigo 212 proíbe. Por exemplo, diz lá, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta. A principal característica do cross-examination é a necessidade, não é a possibilidade, é a necessidade de termos perguntas sugestivas. Porque quem faz o cross ouve o direct, que é a primeira pessoa que pergunta, depois há o cross. O cross é justamente colocar a testemunha na parede e você arrebentar a testemunha. Vocês veem isso em filme americano pra caramba. E mais, depois que você faz o cross, você tem o recross, ou seja, a outra parte pode vir aqui e botar a testemunha também na parede, com perguntas indutoras, com perguntas sugestivas. Então, nós não temos um cross-examination.
Mas o que eu venho fazendo? Eu venho estudando o cross-examination na fonte para trazer as informações já traduzidas para o nosso sistema. Por isso que eu não gosto, nem mesmo nas minhas aulas, de falar em cross-examination. Eu falo em técnicas de inquirição de testemunhas. Eu traduzo para o nosso sistema. Mas fato é que nós temos as perguntas formuladas diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas. Ou seja, o artigo 212 estabelece 3 proibições. O cross-examination estabelece inúmeras outras proibições. Por exemplo, perguntas capciosas. Nós não temos no nosso Código de Processo Penal proibição de perguntas capciosas. Só que a gente tem que entender o que é uma pergunta capciosa, porque o Ministério Público realiza pergunta capciosa todos os dias. E a gente, às vezes, nem sabe o que são perguntas capciosas. Bom, mas a partir do artigo 212, eu tenho a possibilidade de fazer uma diferença entre a função da acusação e a função da defesa. Então, qual é a função da acusação? Trazer as informações. Quando ela produz prova, quando ela rola uma testemunha. Quando eu, defesa, rolo uma testemunha, eu levo as informações. Então, sabemos muito bem, né, da presunção de inocência, que o ônus da prova é da acusação. Então, a acusação tem que trazer as informações. E nós temos que servir como elo de controle dessas informações. Ou seja, quem produz a prova, quem arrola a testemunha, aquela testemunha está no momento do exame direto. Quem está do outro lado está no exame cruzado, que seria para eles um cross-examination, mas para nós um exame cruzado. Como eu já disse, nós não temos um cross-examination, mas temos a possibilidade de estabelecer um exame direto e um exame cruzado. Então, se a acusação, que é a regra, arrolou diversas testemunhas, ele vai realizar o exame direto. Nós vamos realizar o exame cruzado. Ponto? Estabelecido? Ah, Denis, mas isso é simples, isso eu não sei, mas tem que entender isso na prática. Isso faz total diferença no nosso dia a dia forense. Por quê? Porque nós temos que pensar uma oralidade em que inquirir testemunhas não se resume a perguntar. Inquirir testemunhas se resume a perguntar com gestão, organização e técnica. Então, inquirir testemunhas é diferente de perguntar por perguntar. Nós temos que ter algo que a gente estuda muito pouco, talvez alguns aqui que já conheçam, nós temos que ter o estudo do caso. A teoria do caso é aquilo que estabelece pré-ordenadamente a organização do que nós vamos fazer em audiência. Eu sei da dificuldade da defensoria, tenho essa dificuldade há 23 anos, há quase 23 anos, há 22 anos, pela quantidade de casos que nós temos. Mas, minimamente, principalmente no tribunal do júri, nós temos que ter a teoria do caso muito bem definida. A teoria do caso não é só ler o processo. A teoria do caso é uma ferramenta de gestão defensiva. Temos que estudar isso com muita propriedade. Existem livros, ontem mesmo eu estava lendo um livro sobre teoria do caso de 500 páginas. Uma ferramenta de organização defensiva de 500 páginas do pessoal acumulou. A gente tem que entender que isso é importante. Por quê? Se nós não entendermos isso, a nossa oralidade acaba se resumindo a perguntar por perguntar. E a nossa presença em audiência, a nossa oralidade, ela advém de uma gestão defensiva, de uma racionalidade defensiva e, portanto, técnicas de inquirição, técnicas de como saber perguntar. Falando nisso tudo, alocando os personagens, eu tenho um exame direto e eu tenho um exame cruzado, como eu já falei. Regra, exame direto realizado pela acusação, exame cruzado realizado pela defesa. Isso é muito importante que nós tenhamos de conhecimento, de vivificação no dia a dia, para saber essa diferença. O que é o exame direto? Como eu disse para vocês, é aquele que traz a informação para a audiência. O objetivo, Ana Lúcia, do exame direto é, igual filme americano, o Ministério Público tem como função primordial transportar aquelas pessoas que estão em audiência, principalmente o julgador, a julgadora,
seja ele togado, seja no tribunal do júri, ao local dos fatos. O objetivo da acusação é essa, levar ao local dos fatos, para que o julgador, a julgadora, o conselho de sentença, vivencie aquilo. A nossa função não é essa. A nossa função não é levar as pessoas ao local do fato. Por quê? Porque nós já estamos no local dos fatos. A acusação já nos levou ao local dos fatos. A nossa função é estarmos no local dos fatos e começar a fiscalizar o que aconteceu no local dos fatos. Isso muda a chave do nosso dia a dia em audiência. Porque o exame direto, em regra realizado pela acusação, ele é centrado no credenciamento das testemunhas. Ou seja, essas testemunhas são credíveis? A fiabilidade probatória realizada por essas testemunhas. Logo, ele tem como função, a acusação tem como função, a incorporação de proposições fáticas favoráveis, naturalmente, à acusação. Temos que esquecer esse negócio de que o Ministério Público não é parte. O Ministério Público é parte. Por quê? Porque ele oferece uma denúncia e, querendo ou não querendo, o objetivo dele é confirmar o que ele acusou. Claro, se eu penso num promotor, numa promotora de justiça, e não houve confirmação, ele requer a absolvição. Mas a função dele, basicamente, é confirmar o que ele acusou. O que nós temos que, o que eles, principalmente, têm que aprovar, não é o que aconteceu lá no local dos fatos. É, na verdade, transportar as pessoas para o local dos fatos e, a partir dessa depuração jurídica que se dá pela imputação, é dizer, eu estou confirmando o que eu afirmei. Eu estou confirmando o que eu acusei. Vejam que eu estou com a razão, porque os fatos aconteceram dessa forma. Então, ele tem, basicamente, constitucionalmente, esse tipo de função, coisa que nós não temos, pelo princípio do ônus da prova. Então, no exame direto, como ele leva as pessoas ao local dos fatos, como ele tem como função primordial centrado no credenciamento dessas pessoas, das testemunhas, e a incorporação do que ele está afirmando, que são as proposições fáticas, a testemunha é protagonista. Isso que nós temos que entender de forma muito, muito viva, é que como é que eu diferencio a função da acusação para a função da defesa em audiência? Daqui a pouco eu vou falar da função defensiva, mas principalmente agora da função da acusação. É que, na verdade, para o exame direto, a testemunha é a protagonista. Pô, Denis, mas numa audiência a testemunha sempre é protagonista. Não é. Ela só é no exame direto. E o que é ser protagonista, Ana Lúcia? É falar mais. É falar mais. A Ana Karina está fazendo audiência agora na organização criminosa. Se ela estiver nos ouvindo, ela vai identificar isso. A questão toda é, quando o Ministério Público pergunta, a testemunha tem que narrar fatos. Então, ela fala mais, ela é protagonista, ela fala mais do que o Ministério Público. Quando nós, defesa, perguntamos, a testemunha não pode ser a protagonista. Ela não pode falar mais do que a gente. Se, numa próxima audiência, vocês virem isso, vocês pensarem, porra, mas a testemunha está falando demais da minha pergunta, vocês estão perguntando errado. É simples. É a forma como se pergunta. Vocês estão perguntando errado. Claro que se a narrativa da testemunha for favorável à defesa, for favorável a essa atividade controladora, fiscalizadora, tudo bem. Mas sabemos que, em regra, não é essa o nosso dia a dia. A gente pergunta e a testemunha fala pouco. Fala muito. Fala muito contrário aos nossos interesses, aos interesses defensivos, aos interesses da racionalidade defensiva. Então, quando você faz uma pergunta numa audiência, você como defensor ou defensora, faz uma pergunta numa audiência e a testemunha está falando muito, lembra de hoje, lembra do aniversário da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte e dizer, caramba, estou errando como estou perguntando. É básico. Ah, Denis, mas isso você está falando isso para a gente? Você tirou isso da tua cabeça? Não.
O que eu estou falando para vocês é a tradução de inúmeros manuais de boa conduta em audiência que eu li do pessoal da Comuló. São ferramentas importantíssimas que a gente tem que entender. Ah, Denis, mas como é que é isso? Como é que eu pergunto, como é que eu diferencio essas perguntas advindas da acusação para a defesa? É o seguinte, no exame cronológico, no exame direto, como a acusação está nos levando para o local dos fatos, naturalmente, as perguntas são em ordem cronológica, para que haja sentido, para que haja coerência. Amanhã, convido vocês, todo sábado eu escrevo na minha coluna no Conjur, eu e mais uma colega defensora, Gina Muniz, de Pernambuco, um juiz de Curitiba, Daniel de Avelar, e o Rodrigo Falco, seu advogado criminalista, nós temos uma coluna no Conjur. Todo sábado sai. Amanhã vai sair um artigo meu que é sobre storytelling, sobre o modelo narrativista. Vocês vão ver que a melhor forma de contar uma história é a ordem cronológica. Todo mundo sabe, todo mundo já leu o livro aqui, já viu o filme, sabe que a ordem cronológica demanda uma coerência narrativista. Vamos colocar isso para uma audiência? O Ministério Público faz perguntas. Quando ele faz perguntas, ele quer, numa ordem cronológica, nos levar à informação dos fatos. É a função do exame direto realizado pela acusação. Daqui a pouco nós vamos ver que não é a nossa função trazer essa informação de ordem cronológica. Então, como é que eu vejo isso? Eu não, quer dizer, como é que se vê isso no exame direto? Forma de pergunta. As perguntas, elas, como regra, são abertas. Ah, Denis, mas eu já li um livro sobre psicologia do testemunho, e eu fiz uma especialização na Espanha sobre psicologia do testemunho, e diz o seguinte, para a psicologia do testemunho, a melhor forma de perguntar são perguntas sempre abertas. Beleza, mas eles não estão pensando numa racionalidade defensiva, porque a melhor forma de perguntar é aquela quando se coliga a sua função em uma audiência. E vocês vão ver que no nosso caso, a melhor forma de perguntar não são com perguntas abertas. E, Ana, o que são perguntas abertas? Vejam isso numa audiência. O que são perguntas abertas? Perguntas abertas são aquelas que começam com os pronomes interrogativos. Porque quando você faz uma pergunta com pronome interrogativo, o que você tem? Uma resposta narrativista, uma resposta cronológica, uma resposta de transpasse do local onde que nós estamos, sala de audiência, para o local dos fatos. Então, defesas, defensores e defensoras, estagiários e estagiárias, residentes em geral, que auxiliam lá os nossos colegas, em regra, a defesa não pode começar uma pergunta com esses pronomes interrogativos. O que, quem, quando, como, onde, por quê. Esses são pronomes interrogativos que devem ser utilizados pela acusação. Por quê? Porque quando você faz essa pergunta, quando você chegou ao local dos fatos para uma testemunha da acusação, você abriu espaço, novamente, para ser transportado ao local dos fatos. Você não é acusação, você é defesa. A acusação já nos transportou para o local dos fatos. Você é defesa. Em sendo defesa, você tem que efetivamente entender que as suas perguntas não podem ser perguntas que gerem resultado narrativista. Você é controlador, você é fiscalizador, você se serve como um grau de testabilidade das informações trazidas pelo Ministério Público. E logo, se você faz perguntas abertas nesse tipo, quem você viu? Porque ele já disse quem viu. Quem você viu? Você está sendo, na verdade, ou está se utilizando de ferramentas acusatórias, muito embora você seja defensora pública. Ou seja, o que nós temos que pensar é como devemos perguntar. A forma de pergunta estabelece a diferença da função acusatória no exame direto para a função defensiva no exame cruzado.
Então, repensem a forma de perguntar. Em regra, não façam perguntas abertas. As perguntas abertas, elas são sempre iniciadas por esses pronomes interrogativos. E são perigosas, né, doutor Denis? Perigosíssimas. Altamente perigosas. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta aberta, no exame cruzado, na sua função, você perde o controle da inquirição. A função da defesa é realmente controlar a sua... Você não está controlando a testemunha, galera. Não estou falando ninguém aqui, para ninguém controlar a testemunha na próxima audiência. O que eu estou falando é que você tem que ter o controle da sua inquirição. E quando você estabelece perguntas abertas, perguntas com pronomes interrogativos no início, você perdeu esse controle. Você deixou o controle narrativista para a testemunha. Não é a sua função. O faça se for uma testemunha defensiva. Se você arrolou a testemunha, você está no exame direto. Então, quem você viu lá? Como você chegou lá? A testemunha, até porque você já tem uma certa... Até você arrolou a testemunha, você já tem um certo conhecimento do que vem. É mais fácil o exame direto que o exame cruzado. No exame cruzado, como você está num grau de testabilidade, você não pode fazer perguntas que deixem a narrativa aberta para a testemunha. Mas isso, Denis, é difícil pra caramba. É extremamente difícil. Há estudos empíricos no direito americano que diz que, mais ou menos, o êxito em perguntas na audiência para a defesa é beirando 10%. 90% se ferra. E quando se ferra é porque não se estabeleceu a gestão defensiva. Então, se você estabelece a gestão defensiva, no exame cruzado você tem uma margem de acerto maior. Até porque, se você não acha que vai ter acerto, você não pergunta. Porque a oralidade não se resume a perguntar ou perguntar, como nós já falamos. No exame cruzado, algo que nós estamos acostumados, porque a regra é a acusação fazer perguntas e depois vem para a defesa. No exame cruzado, como eu já disse, é um mecanismo de controle da qualidade da informação que ingressa no juízo oral. A sua função é controlar, a sua função é testar. O Ministério Público trouxe, é a função dele. Se trouxe coisa boa, parabéns, Ministério Público, você está fazendo tão somente a sua função. Agora eu, defesa, vou fiscalizar se essa informação é realmente boa para ser trazida em juízo. Como? Criando ferramentas técnicas para que tenhamos ali um bom controle. Quando eu falo ferramentas técnicas, eu abro um parênteses aqui, pessoal. Acabou o momento de pensarmos que uma audiência é um jogo de sorte ou azar. Será que vai dar sorte? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Existem alguns manuais, tem inclusive um clássico manual, fugiu o nome do autor, James Williams, se não me engano, que ele tem lá a arte do cross-examination. A arte do cross-examination é como se fosse assim, você é vocacionado a fazer um cross-examination. Muitos autores criticam essa expressão porque dizem o seguinte, cross-examination, estar em audiência, não é uma arte, é técnica. Ou seja, o que nós temos que pensar é que numa audiência nós não temos que entrar com intuição, com talento. O que nós temos que entrar é realmente com técnicas. Eu sou defensor público há mais de 22 anos. E quando eu comecei a estudar esses caras, eu vi que a minha audiência não era boa. Denis, a sua experiência coloca você numa boa audiência. Porra nenhuma. A minha técnica, o meu estudo sobre as técnicas estabelece boa atividade em audiência. Claro que eu não vou jogar fora 22 anos de experiência em audiência, em sala de audiência em tribunal do júri. Mas o que deu a virada na chave não foi a minha experiência, foi o estudo dessas ferramentas, que eu me coloquei no lugar certo. Falei, caramba, é isso aí. Eu não posso fazer uma pergunta quando? Eu não posso fazer aquela pergunta. Esse é o pior erro
né, eles colocam lá nos manuais deles os pecados capitais do cross-examination. O pior erro da defesa é ter essa palavra contigo em audiência. Você tem certeza? Você não tem dúvida? Quando você pergunta à testemunha, você tem certeza? O que você fez? Você deu de bandeja a possibilidade dele acabar, aniquilar com toda a sua tese. E mais, além de estabelecer algo aberto para a testemunha, você forma um juízo de valor na inquirição. E, galera, nós não formamos juízo de valor. A testemunha não forma juízo de valor. Quem forma juízo de valor são todas as informações levadas ao julgador, à julgadora. Ou seja, nós somos instrumentos para levar a um juízo de valor. Nós não formamos juízo de valor em perguntas. Então, o que nós temos, se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade, tá? O que nós temos deixa eu ocultar aqui. O que nós temos é a forma de perguntar para levar a esse juízo de valor. Voltando ao cross-examination, ao exame cruzado. Definição, portanto, é um mecanismo de controle de qualidade da informação que ingressa no juízo. Você, defensor, defensora, tem essa função. Qual? Controlar a qualidade da informação. Testar a qualidade dessa informação. Logo, o objetivo do exame cruzado é uma análise sobre a credibilidade da própria testemunha, se ela é credível, e, claro, a coerência da sua narrativa. Ou seja, a nossa função é sanar, analisar, controlar a fiabilidade das informações trazidas pela testemunha. Galera, como é que faz isso? Entendendo que vocês são protagonistas. Entendendo que vocês são aquelas pessoas que mais falam numa audiência, quando o exame cruzado, do que a testemunha. Façam essa experiência hoje, segunda-feira, quando fizerem uma audiência, na pergunta de vocês, se vocês virem que a testemunha está falando mais do que você vai pensar, caramba, eu estou fazendo exame direto, não estou fazendo exame cruzado. Caramba, eu não estou me colocando como controlador da legalidade do ato. E como é que você tem esse manejo de diferença do exame direto para o exame cruzado? A partir da forma de perguntar. As perguntas no exame cruzado têm uma ordem temática, não é cronológica. Lembre do exame direto. A acusação pegou todo mundo ali e carregou para o local dos fatos. Ela fez esse transporte. Então, para que esse transporte seja coerente, plausível, ela deve fazer perguntas de forma cronológica. Já estamos no local dos fatos. Se nós estamos no local dos fatos, nós não vamos repetir essa cronologia, porque nós já estamos lá. O que nós temos que fazer é identificar objetivos e, acima de tudo, temas para fazer as perguntas de forma temática. Isso é muito importante. Como é que eu estabeleço temas? A partir da teoria do caso, do estudo do caso, a partir de uma ferramenta trazida pela galera da Comuló, que se chama teoria do caso, e a gente tem que entender isso. Tipo de perguntas, portanto, em regra do exame cruzado, a regra, claro que há exceções, são perguntas fechadas. Mas, Denis, quando eu estou diante lá de um policial, de um delegado de polícia, o cara já estudou tudo, já sabe tudo. Muito difícil de eu controlar esse tipo de atividade. Realmente é muito difícil controlar esse grau de fiscalização, porque ele já estudou. Mesmo que eu estabeleça perguntas temáticas, ele já estudou, já sabe aquilo tudo. Então, galera, o que nós temos que fazer? Criar alguns tipos de mecanismo para fazer perguntas boas para cada pessoa em audiência.
A forma de perguntar para um delegado é diferente da forma de perguntar para um policial militar, que é diferente da forma de perguntar para uma testemunha da família, que é diferente da forma de perguntar para a testemunha, o vizinho, uma testemunha que não tem aquela ligação direta com o fato. Isso são técnicas que a gente tem que entender. Vou dar um exemplo. Para um delegado, para um policial, não adianta você fazer perguntas cronológicas, nem mesmo temáticas. Você tem que fazer perguntas, por exemplo, não, antes disso, antes de chegar às técnicas, tá? A técnica individualizada. Voltando aqui. No exame cruzado, as perguntas são fechadas. Mas como é que você estabelece esse manejo de perguntas em audiência? A partir da estrutura das perguntas. As perguntas devem ser estruturadas. Como é que isso é, principalmente no tribunal do júri, muito bem identificado? Galera, não se faz uma pergunta com múltiplos núcleos. Você tem que individualizar as perguntas. Para cada fato, e não é fato, um homicídio, uma pergunta. Não. Para cada fato temático, uma pergunta. As perguntas elas devem ser pequenas, objetivas e fáticas. A defesa não pode fazer perguntas argumentativas, porque gera a possibilidade da testemunha argumentar. A defesa não pode fazer perguntas narrativistas, porque gera a possibilidade da testemunha narrar. E isso você perde o controle. Então, para cada fato, uma pergunta. Quando você pergunta mais, numa pergunta, você estabelece mais fatos, o que a testemunha pode fazer? Pegar o seu melhor fato e narrar aquele melhor fato. Quando você faz perguntas longas, com vários núcleos na pergunta, você deu a oportunidade da testemunha narrar o que melhor for confortável para ela. Se você é o fiscalizador, atua com um instrumento de qualidade, de controle de qualidade, você tem que afunilar ao máximo as perguntas. Denis, como é que isso é feito? A partir de vários treinos. Você tem que treinar a forma de perguntar. E não é fácil. E mesmo depois que você treina, no outro dia eu estava numa audiência, eu dei uma escorregada numa pergunta nada. Aí, quando eu fiz a pergunta, eu olhei lá para a plateia, estava no júri, olhei para a plateia e falei, pô, tomara que não tenha nenhum aluno meu aqui, porque o que eu falo para não fazer, eu acabei fazendo. É muito difícil. Mas, claro, que com treino, com a visibilidade das técnicas, você acaba em audiência, criando ali aquela naturalidade na inquirição. Não esqueçam, para cada fato, uma pergunta. Não pode ter pergunta com múltiplos fatos, múltiplos núcleos. Então, para cada fato, uma pergunta. A inquirição deve seguir sempre progressivamente. Denis, o que é seguir progressivamente? Estabeleceu o tema? Estabeleci o tema. A partir dali, você começa a fazer perguntas objetivas para aquele tema. Exauriu aquele tema, abro parênteses, galera, como é que você exaure o tema? Perguntando tudo? Não. Você exaure o tema quando você alcançou o seu objetivo. Então, na teoria do caso, na sua gestão defensiva, você tem que ter um diagramazinho no computador, no tablet ou no papel. Isso é função da defesa. Esqueça, Denis, mas eu não tive tempo de fazer. Então, não está fazendo uma boa defesa. Desculpa, mas não está fazendo uma boa defesa. Principalmente em júri. Você tem que ter o seu diagrama. Eu sou jurássico, né? Gosto ali do papelzinho, eu faço os meus diagramas, não escrevo o que eu tenho que perguntar, porque isso você se perde em audiência. Faço o meu diagrama estabelecendo meus objetivos. Alcancei aquele objetivo temático, saio dele e vou para o outro. Alcancei, não vou conseguir alcançar, porque aquela testemunha é uma testemunha muito hostil, é uma testemunha que não está me dando boas informações, pulo de objetivo. Então, você tem que estabelecer o seu objetivo, a partir do seu objetivo, criar os temas e subtemas para cada testemunha. E isso é progressivamente. A inquirição deve sair progressivamente. É claro que
nós temos que pensar como que o julgador vai entender, vai captar as informações, como que vai chegar essas informações ao resultado do que você está perguntando. Porque se for um júri, por exemplo, há uma originalidade cognitiva. O Pedro, o que acontece no júri? Você não, os jurados, melhores jurados, não sabem, em regra, o que aconteceu. Logo, você tem que jogar as boas informações defensivas para aquele julgador, para aquela julgadora, para que seja compreensível. Eu vejo colegas, advogadas fazendo perguntas como se fosse uma metralhadora. Pergunta. Porra, parece uma metralhadora. O que ele está fazendo? Isso é um dos grandes pecados capitais que tem numa audiência. O que ele está, principalmente no júri, o que ele está fazendo? Ele está fazendo perguntas para ele. Ele não está fazendo perguntas direcionadas ao jogador, à jogadora. Quando ele faz aquelas perguntas como se fosse uma metralhadora, pode ou não ser de forma progressiva, ele está fazendo perguntas porque ele já sabe a resposta. Ou ele quer que a resposta daquela testemunha se coligue à sua resposta. Só que a pessoa que está do outro lado, especialmente no júri, não vai entender, não vai captar. Ela tem uma originalidade cognitiva, mas mesmo o julgador togado, muitas das vezes, vai passar pela boa informação. Outro pecado capital muito visto no dia a dia é perguntar, é uma expressão que eu cunhei, é perguntar como se fosse uma salada de frutas. Eu estou perguntando uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Criou uma confusão na cabeça do julgador, logo, você não está se servindo de uma boa ferramenta para chegar àquele conhecimento final, uma boa ferramenta para chegar ao julgador. Então, não estabelecer seus limites, cair no abismo, quando você ultrapassa a sua atividade de controle, perguntar como se fosse uma metralhadora, perguntar como se fosse uma salada de frutas, são alguns pecados capitais em audiência que a gente acaba praticando todos os dias. O que acontece? A Ana sabe muito bem, eu tenho alguns cursos estratégicos de defesa, né? Seja no júri, seja na quesitação, seja na audiência de custódia, e seja nas audiências com técnicas de inquirição. E tem a minha tese de doutoramento, que é a valoração da prova penal, é o tema que eu estudo há 2 décadas. E técnicas de inquirição de testemunhas. Como é que eu fiz, o Pedro? Como é que eu criei esses cursos? Não foi só de livro, estudando, ou da minha experiência. Eu sentei nas salas de audiência, sentei nas salinhas de audiência. A gente sabe como é que é a nossa vida de defensora, né? Faz uma audiência, aí tem audiência de advogado, você vai lá para a tua sala, faz uma alegação final, faz uma resposta, atende uma parte, a porra toda e tal. O que eu fiz? Durante um bom tempo, eu parei de fazer isso. Eu ficava na audiência assistindo, principalmente as audiências de advogado e advogada. E, claro, jurassicamente, com um papelzinho, anotando o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, o que ele acertou, o que ele não acertou. O árduo trabalho, viu, Denis? Imagina o árduo trabalho desse... No ano passado, eu tirei férias para fazer isso. No ano passado, eu tirei férias, fui interrompida porque o pessoal lá da administração me convidou para fazer parte da administração, por isso eu estou afastado do júri, mas eu tirei férias, fui para o fórum, igual o estagiário, coloquei lá aquela pranchetinha, aí eu sentava lá, conheço todos os juízes aqui, né, quase todos, sentava lá, Denis, rapaz, me esquece aqui, hoje eu sou estagiário, o que você está fazendo aqui? Cara, me deixa quieto. Ia sem paletó, sentadinho lá, anotando, justamente para eu identificar quais são os principais acertos que nós temos a necessidade de replicá-los e os principais equívocos, que vocês não têm noção de quantos equívocos a defesa comete, de quantas pessoas acabam sendo condenadas com a nossa participação, com a nossa coparticipação.
Isso em audiência é realmente significativo e a gente não pode repetir. Então, quando eu falo dessas questões, eu falo não só da experiência que eu tenho de tanto tempo, não só dos estudos que eu venho fazendo do pessoal da Comuló e vivenciando essa bodega, olhando isso. Puta, dá vontade, tem horas, ô Pedro, dá vontade de falar, sai, cara, sai, deixa que eu faça essa audiência, eu não conheço nada desse processo, mas, pelo amor de Deus, não faz essa pergunta. O senhor tem certeza, o que mais acontece no dia a dia? A acusação, júri principalmente, a acusação fez pergunta e o réu e a testemunha diz, não, eu reconheço aquela pessoa. Reconheceu. Mas é um reconhecimento complexo, porque era à noite, numa comunidade, aquele negócio todo, difícil o cara reconhecer. Troca de tiro entre policiais e supostos traficantes. Porra, aquilo ali que demora 1 minuto, que parece uma vida para quem está ali no confronto, identifica uma porrada de traficante ali, mas ele, a audiência fala, eu conheço aquele ali, logo eu reconheço. Bom, fato é que aquela testemunha já reconheceu aquela pessoa. Aí vem um iluminado, uma iluminada da defesa, seja defesa pública, seja privada, faz a seguinte pergunta, o senhor tem certeza que ele é o autor, que o senhor reconhece ele? Aí eu ficava pensando assim, porra, agora a testemunha vai falar, de fato, eu já disse que eu reconheço ele, mas você é muito bonito, advogado, advogada, defensor, defensora. Você é um cara iluminado que, em 1 minuto, eu vou refazer o que eu falei. Eu vou chegar e falar assim, doutor, não, de fato, eu não tenho certeza. Porra, que o cara já falou que tem a bodega, já reconheceu o cara, o que você tem que fazer? Criar o seu objetivo. Qual é o objetivo? O controle da possibilidade desse reconhecimento. Logo, as suas perguntas não são de ordem subjetivas quanto à pessoa. As suas perguntas são de ordem objetiva quanto ao espaço. Seja ele temporal, seja ele climático, seja ele de obstáculo, quanto ao espaço. Eu faço uma dinâmica quando eu faço cursos presenciais, uma dinâmica muito legal. Você tem uma... E não foi eu que criei, né? É cópia de livro do pessoal da Comuló. Você tem uma pessoa aqui, a testemunha, você tem uma árvore aqui no meio e você tem um crime praticando do outro lado da rua. Falo, na minha dinâmica, que é primavera, logo a árvore está verde e tem esse obstáculo. Peço para alguém fazer uma pergunta para a acusação faz as perguntas e a pessoa, eu vi, eu sei quem ele, que o réu é aquela pessoa. Faz a pergunta da defesa. Cara, é uma coisa impressionante. Principalmente quando eu pergunto para advogada. Ninguém faz pergunta sobre a árvore. Faz pergunta, você tem certeza que você olhou? Como que você olhou? Ele já disse que olhou. O que eu tenho que estabelecer agora é o objetivo espacial, não mais pessoal. Isso são temas, subtemas que a gente tem que ir aprendendo, não é fácil, eu sei que é difícil, uma audiência muito diferente de eu estar aqui no computador, com ar-condicionado, se tiver frio eu aumento a temperatura. Claro que eu sei do grau de dificuldade, mas são graus de dificuldade que a gente tem que saber manejar. Bom, sempre, no exame cruzado, a inquirição sempre passa de pontos genéricos para os específicos. Se eu estabeleço temas, eu tenho que entender que esse tema tem que ser coerentemente levado ao julgador. Logo, eu tenho que começar do genérico para o específico. Lembra do artigo 212 do Código de Processo Penal, Joana, que diz o seguinte, o artigo 212, são proibidos de fazerem perguntas que induzam a resposta, que sejam repetitivas. É uma outra grande mentira. No exame cruzado, você pode sim fazer perguntas repetitivas. As perguntas repetitivas no exame cruzado, elas servem para contextualizar o seu grau de controle. Porque quando você repete uma pergunta, você está no genérico, chegando ao específico. O que não pode é repetir perguntas que já não são estabelecidas
já não são estabelecidos objetivos no exame cruzado. Por exemplo, o senhor tem certeza? Os juízes deixam. Mas se eu pensar no artigo 212, seria vedado, porque a testemunha já disse que tem certeza. E olha que ela utiliza, a defesa às vezes utiliza essa expressão certeza, que é uma expressão subjetiva que estabelece juízo de valor. Como eu disse, no momento ali a gente não pode estabelecer juízo de valor. Então, ô Joana, você pode utilizar perguntas repetitivas para contextualizar o fato. Vou dar um exemplo, Pedro, que nós temos. O policial, acontece comigo, né? Eu praticamente virei um especialista nisso, porque aqui no Rio de Janeiro é confronto entre policiais e supostos traficantes praticamente todos os dias, né? Quando não tem, os policiais dizem que tem. Olha lá. O cara reconheceu aquela pessoa. Logo, tentativa de homicídio contra uma pessoa reconhecida, já era. O meu objetivo quanto a analisar a fiabilidade do reconhecimento caiu por terra. Vou mudar o meu objetivo. Consequentemente, eu estou mudando o meu tema. Meu tema é prova do dolo. Não mais prova do reconhecimento, mas prova do dolo. Se o cara efetuou disparo ali contra o policial, no local onde que ele mora, no local onde que ele conhece, no local onde que ele está todos os dias, e foge, o objetivo dele é fuga. Não é tentativa de homicídio, mas resistência. Então, eu vou estabelecer esse segundo objetivo, desclassificação. Se eu tenho a desclassificação, eu tenho qual tema? Prova do dolo. Se eu tenho a prova do dolo, eu tenho que começar a fazer perguntas em relação à intenção daquele agente. Como é que eu contextualizo isso num júri? Eu começo genericamente perguntando de forma repetitiva. Policial, você esteve ali em um confronto com os supostos traficantes, correto? Sim. Denis, mas você está induzindo a resposta, porque você já criou toda aquela estrutura para ele só falar sim ou não. Não estou induzindo, porque, na verdade, eu só estou repetindo o que ele já falou no exame direto. Eu estou contextualizando as minhas perguntas no local dos fatos. Policial, o senhor esteve em confronto direto ali com os supostos traficantes, correto? Sim. Policial, esse confronto, como o senhor disse ali para o Ministério Público, ele foi muito rápido, correto? Sim. Policial, havia uma distância entre o senhor e os traficantes de mais ou menos 10 metros, correto? Sim. Eu estou induzindo? Não, eu estou repetindo o que foi falado lá. Contextualizando do genérico para o específico. Policial, após esses... alguma das pessoas foi atingida? Não, eu já sabia que foi atingida. Qual é a certa facilidade, vamos dizer assim, que é uma facilidade teórica, não é prática, mas qual é a facilidade, entre aspas, teórica do exame cruzado? Você já ouviu o que aconteceu no exame direto. Então, você está repetindo, de certa forma, contextualizando do genérico ao específico. Policial, o senhor nem ninguém foi atingido da sua viatura, correto? Sim. Nenhum dos traficantes lá foi atingido, correto? Sim. Após esses disparos, esses traficantes que, como o senhor nos diz, esse disparo, esse confronto aconteceu por segundos, que pareciam horas para o senhor, como o senhor disse aqui, após esses disparos, os traficantes fugiram, correto? Sim. Nenhum deles foi preso, correto? Sim. Sem mais perguntas. Eu alcancei meu objetivo de forma genérica e específica, porque o meu objetivo é que aquelas pessoas tinham interesse de fuga, logo o crime é de resistência. Denis, mas o juiz não desclassificou, os jurados não reconheceram a desclassificação, isso acontece pra caramba. Teoricamente, você fez uma boa defesa. Agora, claro que tem um outro lado ali, que são os julgadores, as julgadoras, e isso a gente não tem controle. Mas qual foi o objetivo? De contextualizar a desclassificação de um crime de tentativa de homicídio para resistência. Então, Ana, veja que nessas perguntas eu faço um fato por pergunta. Eu não pergunto, policial, naquele dia havia um confronto entre vocês e o suposto traficante, e esse confronto foi muito rápido. Eu coloquei 2 fatos por pergunta.
Você tem que estabelecer fatos por pergunta. Porque quando você deixa isso em aberto com 2 fatos, a testemunha coligada à acusação ele vai optar por uma melhor forma de conforto na resposta. Então, o que eu fiz? Fato por pergunta, uma inquirição seguindo progressivamente, do genérico ao específico. E vocês vejam esse exemplo que eu dei, quem falou fui eu. Quem fez as perguntas e ele só respondeu sim ou não, fui eu. Eu fui o protagonista, não foi ele. Ah, Denis, mas às vezes o policial quer falar pra caramba. Você tem algumas ferramentas para tentar segurá-lo. Você vai conseguir no dia a dia? Algumas vezes sim, outras vezes não. Ah, Denis, mas numa pergunta você se equivocou, fez uma pergunta errada, ou a testemunha tangenciou para o outro lado, você tem outra ferramenta, que são ferramentas chamadas válvula de escape, para você tentar segurar na rédea novamente aquela inquirição. Mas, como eu disse para vocês, para cada testemunha tem uma estrutura de perguntas, um objetivo de perguntas, uma estratégia de perguntas. Existe só como exemplo, existem inúmeras, né? Mas como exemplo, a estratégia do zigue-zague. Alguém aí com... Por favor, eu vou tentar localizar aqui quem está com o microfone aberto, mas eu preciso que as pessoas fechem também. Vou tentar localizar aqui, doutor, Denis, 1 minuto. Tá bom, fica à vontade. Mas o que nós temos? Para um policial, vamos supor um delegado, Pedro, é difícil pra caramba, meu querido delegado. O cara estudou aquela bodega toda, o cara tem um conhecimento de vida, de estudo, de inquérito, é realmente significativo. Então, se você coloca de forma cronológica, você está dando facilidade e não está controlando a sua atividade. Se você coloca de forma temática, seguindo temas sucessivamente, você também está estabelecendo algum tipo de facilidade naquele controle nas suas respostas. Logo, existe aqui uma estratégia que é a estratégia do zigue-zague. Ah, não é você que criou? Não, são os manuais de inquirição do pessoal do cross-examination que estabelece. Quando você tem uma testemunha realmente de conhecimento de causa e, principalmente, hostil, você vai para um tema, pergunta o subtema. Estabelece outro tema, vai para o seu subtema. Retorna ao tema principal, volta para o adjacente. E você vai criando. Ah, Denis, como isso? Com o seu diagrama que você vai estar na audiência com a sua teoria do caso. Ah, mas isso, porra, você está falando é difícil pra caramba. E os caras da Common Law dizem, é muito difícil. Francisco, é difícil demais, bicho. Mas é o nosso trabalho. É o nosso dia a dia. Eu faço audiência há 22 anos e meio. Daqui a pouco completo 23 anos de audiência. É o que eu mais faço na minha vida profissional. Então, eu tenho que saber as melhores técnicas. Não adianta. É a minha ferramenta do dia a dia. E isso você vai apurando com estudos, com erros, principalmente erros, Ana. Porra, o que a gente erra no dia a dia não está no gibi. A próxima audiência, próximo júri tem que ser melhor do que o anterior, sempre, até a gente se aposentar. Porque todos os dias a gente erra, e naquele erro, eu falo, caraca, não posso repetir isso. Já tirei um errozinho do meu hall de erros, que são milhares. Porra, mas na outra audiência, eu repeti o mesmo erro. Coloca ali um asterisco nesse erro para não repetir. Cada audiência vai melhorando, mas lembrando que só conseguimos melhorar se nós pararmos de fazer audiência intuitivamente. Se nós pararmos de fazer audiência no talento. Nós temos que fazer audiência com técnica e estratégias. O que os caras têm lá no direito da Common Law é um estudo na faculdade de oralidade, um estudo na faculdade de teoria do caso. Nós não temos isso. O nosso sistema é um sistema estritamente escrito, e a gente, desde a faculdade e até hoje, a gente se acostumou
tanta acusação, mas aqui eu não me dirijo à acusação, me dirijo à defesa, tanta acusação, mas principalmente a defesa, nós nos acostumamos com Ctrl+C, Ctrl+V. É fato. Aqui é colocando o dedo na nossa ferida, e é isso. Outro dia um colega chegou para mim e falou assim, Denis, você tem uma peça de alegações finais que acontecia em audiência, tal, você tem uma peça de modelo? Eu odeio modelo, não tem nenhum modelo. Claro que é aqueles básicos, eventualmente, excesso de prazo, aquelas coisas todas, mas quanto à questão fática, eu não tenho nenhum modelo. Eu perguntei, colega, a tua audiência, como foi? Aí, mas por que tu está perguntando isso? Porque, bicho, a tua peça só vai ser boa se a tua audiência for extraordinária. Se a tua audiência não foi boa, a sua peça não vai interferir muito. Já está resolvido o caso. O caso é resolvido em audiência. A audiência estabelece o que vai ser da solução, da decisão final. Então, você só tem uma boa audiência se você estiver extraordinariamente preparado. Você só tem uma boa defesa se a tua audiência tiver sido extraordinariamente positiva. E o nosso trabalho é esse. É tentar alcançar, e nunca vamos conseguir, essa defesa extraordinária. Mas se nós entendermos que esse é o nosso objetivo, parar com audiências intuitivas, principalmente nós, defensores e defensoras, que tem uma porrada de casos aí, um atrás do outro, pararmos para entender que a nossa atividade não pode ser intuitiva, a nossa atividade tem que ser de gestão defensiva, preparo, organização e planejamento defensivo, nós vamos ter uma atividade oral, principalmente oral, muito mais significativa. Era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado aí pela paciência, terem me ouvido aí mais de 1 hora. Desculpa qualquer erro, falha, equívoco, e estou aberto aqui às críticas, sugestões ou, eventualmente, dúvidas. Denis, eu já agradeço antes de começar a contextualizar e falar sobre a sua fala. Ana, só uma coisa, eu tirei o compartilhamento? Tirou. Ok. Então, é muito importante você não perguntar demais, não dar munição para o Ministério Público e deixar no ar algumas coisas que você não quer que realmente sejam colocadas, né, para a acusação te pisar lá no júri, né? Então, você começa desde a instrução, construindo vácuos também, não é isso? Para você poder ter espaço para trabalhar no júri. Então, assim, eu agradeço imensamente, me sinto muito contemplada com a sua fala e também já errei muitas vezes, já disse a certeza e, de repente, eu chamo uma testemunha, a testemunha vai lá, acaba com o meu caso. E aí, às vezes, a gente tem que pensar muito se a gente vai chamar uma testemunha de defesa ou não. Se é melhor deixar ela lá quietinha no canto dela, que ela diz uma coisa para você, quando ela chega em plenário, ela tem medo do juiz, dá toda aquela solenidade e ela termina falando que não deveria falar. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que procurar a questão de não sair com perguntas que abram muito, né? São perguntas que praticamente você vai dirigir para você ter como trabalhar no júri. E eu tenho certeza que a Defensoria do Rio Grande do Norte está muito honrada e, assim eu tenho pedido imensamente que a sua presença para nos esclarecer e, se Deus quiser, um dia presencial, né? E a gente abre para, se algum colega quiser fazer perguntas, faz pelo chat, ou se quiser, faz diretamente para o professor Denis. Eu vou dizer para o senhor não ficar chateado de eu dizer doutor Denis, aí eu vou dizer professor. Alguém? Sim, está aqui.
estão agradecendo, dizendo que foi excelente, rememorou as audiências que já assistiu, que veio a memória de perguntas abertas. Gratidão, estão agradecendo. Alguém com perguntas? E que é isso? Se quiserem perguntar, criticar. Corroborar com o que já foi dito por Ana Lúcia, viu, Denis? Parabenizar pela palestra, excelente contribuição aí, é sempre um aprendizado. E dizer que, de fato, muitas vezes a gente tem a intenção de querer esclarecer tudo e esquece que esse papel cabe ao Ministério Público. Para nós, muitas vezes, certas omissões, certos vácuos, né, como falou a Ana Lúcia, são benéficos. Então, menos pergunta, às vezes, vai trazer um resultado melhor. Muitas vezes eu vejo colegas e até advogados em audiências querendo demonstrar trabalho perguntando demais. E isso acaba causando um prejuízo terrível, ao final, terrível mesmo. Então, eu acho que objetividade e você precisa ser certeiro nas perguntas para deixar aquela pulga atrás da orelha do jurado, seja do jurado, seja do juiz, né? Mas agradecer pela sua contribuição, meu irmão, e dizer que foi muito, muito construtivo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu estou aqui meio off, mas vou rapidinho. Rapidinho, continuar a agradecer. Também só pontuar, reiterando as falas de Ana e de Pedro, é muito comum a gente ver, sobretudo, advogados querendo demonstrar trabalho, mas, e até também pegando um gancho do que o professor Denis disse, que nós só podemos controlar a nossa parte da defesa, a gente não tem como controlar o resultado. Mas se vigorasse o princípio do indúbio pro réu, nós teríamos muito êxito. Mas cabe a nós tentarmos deixar esses vácuos para que, quando vigore o princípio do indúbio pro réu, aí a gente consegue ter, deixando esses vácuos, né? Não conseguindo essas certezas nos depoimentos. É isso aí. Muito obrigada, Denis. Vamos agora programar uma presencial. Com certeza. Uma pergunta aqui, Ana. Oi. Da Elis. Tem sim. Eu tenho uma pergunta da Elis, no chat. Sempre que tem que controlar o testemunho, sinto-me agressiva por interromper. Qual o limite entre a inquirição agressiva e o controle? Elise, essa pergunta é muito boa, realmente é muito boa. Eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, que a gente não pode mudar a forma de atuar de pessoas, né? Tem colegas nossos que são extremamente engraçados, eu não sou. Se eu tentar, num plenário, ser engraçado, eu vou ser artificial. Se você mudar seu estilo, você estabelece uma artificialidade. Então, cada um tem a sua forma de perguntar. Tem gente muito mais agressiva, outros mais gentis, entre aspas. Tanto um quanto o outro são aguerridos, da sua forma. Essa questão que é muito importante. Às vezes, eu sou até confundido por não ser um defensor aguerrido. Só que erram que ser aguerrido não tem nada a ver com agressividade. Eu não sou agressivo. Os meus júris não são agressivos. Principalmente a minha inquirição não é agressiva. Eu sou agressivo quando alguém é agressivo comigo. Se o Ministério Público fala besteira, a gente vai lá e fala as besteiras e vai. Só não pode xingar minha mãe em plenário. O restante, tudo pode. Porque eu vou responder de forma igual e, às vezes, o bicho pega, às vezes o bicho não pega. Tal. Mas, na inquirição, nós temos que entender que a testemunha não está em boa posição. Não sei se alguém já foi testemunha de fato aqui. Não é testemunha de caráter. Eu já fui. Um amigo meu foi preso num fato anterior que eu conhecia, eu fui testemunha. Eu já era defensor público, tá certo que eu, sei lá, tinha uns 10 anos, 7 anos de defensoria, ainda não tinha barba branca e tinha cabelo, aquele negócio todo. Mas eu já tinha uma estradazinha ali como defensor. E me senti extremamente desconfortável. Ali eu vi como uma testemunha não está no seu ambiente.
cria, às vezes, um certo escudo para não ser atingida e começa a testemunha a ser agressiva. Quando a testemunha é agressiva, nós não podemos repetir essa agressividade. Por quê? Porque você está na sua racionalidade profissional. Você está na sua racionalidade defensiva. Então, existem algumas ferramentas para isso. Quando a testemunha fala demais, todas essas testemunhas são testemunhas chamadas testemunhas hostis, tá? Hostil, como característica do pessoal da Common Law, não advém de hostilidade. Advém de falta de acesso às informações da testemunha. Então, você tem testemunha hostil argumentativa, você tem testemunha hostil agressiva, você tem testemunha hostil que tangencia e não responde às suas perguntas. Para cada uma dessas, você tem uma técnica ou uma estratégia. Por exemplo, quando a testemunha fala demais, e aí você pergunta, a Elis pergunta, sempre que tem que controlar o testemunho, me sinto agressiva por interromper. Então, quando você tem uma testemunha hostil de argumentação, qual é a melhor técnica? Primeiro, interrompê-la de forma educada. Testemunha, desculpa. Vamos voltar à minha pergunta. Eu quero saber sobre essa pergunta. Aí a testemunha vai e continua falando. Testemunha, desculpa. Eu não expus isso. Vamos voltar à minha pergunta. E aí você começa a fazer aquele tipo de perguntas repetitivas para contextualizar. Conseguiu alcançar naquela testemunha hostil? Quando você consegue alcançar o que você está perguntando, você conseguiu controlar. Opa, é o momento de eu evoluir. Aí você vai no looping, porque você fez a pergunta, você estabelece um looping. O que é o looping? O looping é quando você começa a fazer perguntas que a testemunha não consegue sair daquele elo que você pergunta. São técnicas. Você pega o looping e, se a testemunha entrou no seu looping, você faz o double looping. Você faz outra pergunta, estabelecendo ali para a testemunha e seguindo no seu looping. Se ela saiu do seu looping, opa, o looping não deu certo. Então, você volta, e aí você tem algumas estratégias de válvula de escape, você volta e tenta estabelecer ela no seu looping novamente. Porra, Denise, parece isso muito fácil. Não, não é. É difícil pra caceta. É difícil pra caceta. E principalmente para policiais, a gente sabe como eles querem nos engolir, desrespeitar, o machismo estrutural da porra, quando é uma defensora fazendo pergunta para um policial. Uma defensora novinha, acabou de ingressar no concurso. Já tem, né, Ana, um machismo Sim. da porra, se você tem uma defensora como a Ana experiente. Imagina uma defensora novinha... Ana, não estou te chamando de velha, não, tá? Estou te falando de experiente. Tá bom, tá certo. Estou entendendo esse exemplo, entendi perfeitamente. A outra que acabou de ingressar. O policial, homem, policial, machista, como toda a nossa sociedade essa menina não vai me engolir aqui. E vai querer enfrentar. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Então, a forma como você tenta estabelecer isso é voltar e tentar controlar a inquirição. Elis, existe uma ferramenta que as testemunhas não terão, salvo uns delegados da vida, uma outra testemunha. Mas existe uma ferramenta que nós temos e temos que ter cada vez mais. É o conhecimento. Então, quando você tem técnicas para isso, você acaba tendo a respeitabilidade. Se você for agressiva com uma testemunha, o que vai acontecer? Todos naquela ambiência, principalmente se for uma testemunha de acusação, todos naquela ambiência vão estar contra você. É o juiz, a juíza, a promotora, a testemunha, se for um plenário, então, os próprios jurados. Porque ele já está ali para auxiliar a justiça. E você está ali para atrapalhar a justiça. Então, se você está ali para fazer esse controle, o faça com gentileza, educação e, acima de tudo, com conteúdo. Ah, Denis, pô, isso é muito fácil, você está falando. Não, é difícil, e quem está falando é o Denis a partir de uma leitura
desses caras. Tudo que eu falei são técnicas que esses caras da Cumulós estão acostumados pra caramba a realizar. Vou dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta aqui. Não, mais nenhuma pergunta. Não, só o doutor Diego que perguntou se foi gravada. Sim, doutor Diego, nós gravamos. Nossas palestras do Centro de Estudos, os workshops virtuais vão ser todos gravados. E a gente vai só passar pela edição para colocar uma abertura e cortar um pouquinho as conversas iniciais. A gente vai disponibilizar no YouTube, então, estagiários, residentes, servidores, os professores que não conseguiram participar conosco aqui presencialmente vão poder conferir lá no YouTube depois. Mais uma vez, obrigada, doutor Denis. Tem só aqui pedindo para o professor indicar uma obra sobre a teoria do caso e sobre as técnicas de inquirição. Não conseguiu anotar o livro que o senhor... Posso fazer o merchan de um livro aqui do amigo? Claro. Pode. Ó, teoria do caso é um tema que a gente estuda muito pouco no Brasil e tem um livro, tá? Eu não conheço outro. A grande maioria dos livros é da leitura internacional, mas existe esse livro que é muito bom, que foi a dissertação de mestrado dele. Na época ele escreveu, ele era delegado de polícia, hoje ele é juiz, que é a teoria do caso, Rafael Barilli. Eu acho que Rafael é escrito assim, não sei se é com F ou PH, depois vejam aí. Rafael Barilli. É um livrozinho azul. Barilli. Quanto à técnica de inquirição de testemunhas, sinceramente, eu não conheço nenhum livro brasileiro sobre técnica. Existem livros sobre prova testemunhal. A nossa colega Lara Teles tem um livro excepcional sobre prova testemunhal. Tá? Excelente, eu tenho. Excepcional. Tem o livro do Paulo Souza, do Vitor de Paulo Souza Ramos, que é excepcional também. Agora, aí eu faço um merchanzinho. Posso, Luciane? Pode. Não é Luciane, não é Rayane. É, Rayane, estou com o nome, estou com o computador de uma colega. Mas pode sim, com certeza. O senhor é nosso convidado, a casa é sua. É isso aí, Rafael Jorge Castilho Barilli, é isso aí. Esse aí, ó, www.inquiricãodetestemunhas.com.br, é um curso que eu tenho sobre técnicas de inquirição de testemunhas. É um curso completo sobre essas técnicas de inquirição. É um curso que eu fiz, um curso online, tem negócio todo de cursos online, que esse curso está completo. E nele tem uma ampla bibliografia, mas não tem nenhuma bibliografia nacional. Só tem da Lara mesmo e do Vitor de Paulo Souza Ramos. Adicionou ao carrinho, viu? Esse livro o Rafael, ele mais tarde ele vai me ligar, vai falar assim: ô Denis, deu alguma palestra por aí, né? Toda vez que eu falo sobre a teoria do caso, ele fala: estão me pedindo o livro aqui. E ganhei seguidor no Instagram. Deixa eu fazer outra coisa aqui para o Instagram. Depois, se vocês quiserem... não dá para botar aqui, eu acho. Se quiserem depois seguir lá, eu tenho um perfil no Instagram profissional, só para debater questões sobre sistema de justiça criminal, principalmente Tribunal do Júri, se chama @defesaplena. Não dá para botar aqui, acho que não dá para botar aqui no chat, Rayane. Tá. @defesaplena. Aí a gente toda hora produz alguma coisa. Acho que a Ana segue, né, Ana? Sigo. Oxe, eu coloquei, não entrou, não sei por quê. Quando coloca o arroba ali, eu acho que arroba não entra, né? @defesa plena. A gente faz assim, bota os pontinhos. Já colocaram. Boa. Tem um Obrigado, link direto já.
Tem gente Agradecer também a presença dos defensores, né, que participaram conosco do nosso centro de estudos. Como eu falei lá no início, é um espaço que a gente está consolidando ainda dentro da instituição, doutor Denis. Então, é muito bom quando a gente recebe os colegas, né, que a gente vê que há uma adesão, há um esforço, que a gente entende que é um esforço para estar aqui, cedem a equipe, a gente tem estagiários e residentes também que estão participando do evento, servidores também, vi aqui bastante servidor. Agradecer a presença deles também, informar que a proposta é mensal. Então, vamos sempre ter esse encontro aqui, pelo menos os virtuais mensais e os presenciais a gente vai dosando. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, viu? Nada, que é isso. Um bom resto de manhã para todos. Até mais. Tá bom, obrigada. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.